Você e sua equipe reunidos levantam um questionamento a respeito de uma taxa instituída, por meio de lei, pelo Estado de Minas Gerais, onde está situada a Mineration S.A., empresa em que você é advogado. Essa taxa seria paga em razão do serviço de prevenção e extinção de incêndio prestado ou colocado à disposição dos contribuintes. O contribuinte da referida taxa seria o proprietário de imóveis, residenciais ou não, e teria como base de cálculo a metragem da unidade imobiliária. Vocês buscam uma possibilidade de afastar a incidência dessa taxa e por isso se perguntam: seria legítima e constitucional a instituição de uma taxa que tem como base de cálculo um dos mesmos elementos da base de cálculo do IPTU? Poderia haver essa identidade das bases de cálculo da taxa e do imposto? Foi solicitado a você a emissão de um parecer respondendo cada um desses questionamentos à Mineration S.A., utilizando-se de seus conhecimentos a respeito do conceito de tributo e dos tributos em espécie. Vamos construir os pontos que deveriam constar do seu parecer? Lembrando que no parecer você deve fazer uma ementa a respeito do assunto nele abordado e dos questionamentos formulados. Deve ainda elaborar um relatório com a síntese dos fatos ocorridos que levaram ao surgimento desses questionamentos. Apresentar a fundamentação legal, jurisprudencial ou doutrinária que corroboram a sua opinião enquanto parecerista, e ao final, fazer a conclusão de seu parecer para que o consulente possa conhecer de forma clara o seu parecer a respeito do assunto. Aparentemente seria ilegítima a cobrança dessa taxa em razão de ter ela a base de cálculo própria de um imposto já existente que é o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, que no caso seria a metragem do imóvel que pertencesse ao contribuinte, isso porque o artigo 145, 2 da Constituição da República, Brasil, 1988, e o artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional, Brasil, 1966, estabelecem que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos já instituídos pelo ordenamento jurídico. Contudo, no caso que você está analisando, é legítima e constitucional a cobrança dessa taxa de prevenção e combate a incêndio que tem sim base de cálculo que se assemelha à base de cálculo do IPTU, mas não é de todo idêntica, ou seja, tem apenas um dos elementos que compõem a base de cálculo desse imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, a metragem do imóvel, utilizado na definição do valor venal do imóvel, esta sim a base de cálculo do IPTU. Esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 29, dispondo que não viola os dispositivos constitucional e legal acima citados a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. A constitucionalidade da taxa de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar. Descrição da situação problema. Tício possui um imóvel situado no município Beta. Esse imóvel está vazio, não produzindo nenhuma quantidade de lixo que tenha que ser recolhido pelo Serviço Municipal de Coleta Domiciliar. Ocorre que, a despeito de não produzir lixo a ser coletado, o município Beta tem cobrado dos proprietários de imóveis uma taxa de limpeza cujo fato gerador é, exclusivamente, o Serviço Público de Coleta, Remoção e Tratamento de Lixo Domiciliar de Imóveis no município. Tício procura em seu escritório para que você lhe esclareça sobre os seguintes questionamentos. O fato gerador da taxa determinado pela lei municipal violou a Constituição da República? Não se estaria diante de um serviço público UTI Universi, impossibilitando assim a cobrança mediante taxa? Resolução da situação problema de acordo com a súmula vinculante N graus 19 do Supremo Tribunal Federal.
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, segunda da Constituição Federal. Sendo assim, a taxa instituída pelo município Beta para remunerar o serviço de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo, posto à disposição dos munícipes. Não há violação à Constituição Federal. Isso porque trata-se de um serviço público UTI singular, ou seja, específico e divisível, no qual se é possível identificar como usuários os proprietários de imóveis situados no território municipal, sendo indiferente o fato de tício produzir lixo ou não em seu imóvel. Fontes e estudo da norma jurídica tributária. Você já conheceu as noções introdutórias do direito tributário, compreendendo um pouco mais a respeito dessa ciência do direito, tão complexa e tão densa, mas de conteúdo interessante, instigante e muito importante para qualquer profissional do direito. Mas nós precisamos ir além para que você se torne um verdadeiro conhecedor desse ramo do direito. Por isso, agora vamos conhecer a legislação tributária a partir do estudo das fontes do direito tributário, da vigência, a aplicação e eficácia das normas tributárias e do conhecimento da hipótese de incidência e do fato gerador dos tributos. Você é um advogado, especialista em direito tributário, e através de seu escritório de advocacia, atua em favor dos mais variados ramos empresariais, no Brasil e também no exterior. Sendo assim, um dos clientes de seu escritório de advocacia é uma empresa do ramo industrial de artefatos de cimento, a Cimenteco Limitada, que lhe procurou para que elaborasse um parecer a respeito de um imposto que a União acabará de instituir no país e que, em poucos meses, já seria possível cobrar dos contribuintes. A Cimenteco Limitada é uma empresa potencialmente poluidora em razão da atividade que desempenha, lançando na atmosfera gases tóxicos prejudiciais ao meio ambiente, apesar de possuir filtros que reduzem essa efetiva poluição. O diretor da empresa te relata que a União instituiu um imposto que teria como fato gerador o ato de poluir o meio ambiente e que teria como base de cálculo a quantidade de CO2 emitida na atmosfera. A diretoria da empresa está decidida a adotar medidas judiciais cabíveis, pois questionam: pode o fato gerador de um imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? Desta forma, a diretoria da empresa solicita que você emita um parecer a respeito da hipótese de incidência tributária e do fato gerador dos tributos. Para a execução desta atividade, você deverá trazer consigo os conhecimentos referentes às bases conceituais sobre os tributos, englobando o conceito de impostos, a sua natureza, bem como as fontes de estudo da norma jurídica, formais e informais, a sua vigência e validade, além da compreensão sobre a hipótese de incidência do tributo. Quando nos dedicamos ao estudo do direito tributário, tão importante quanto conhecer as espécies tributárias, é importante saber de onde provêm as regras do ordenamento, como nascem, de que modo ingressam no sistema. Conhecer as respostas a esses questionamentos é importante para que os profissionais do direito compreendam a legislação tributária, a vigência e a aplicação dessas normas, também o alcance dos efeitos de tais normas sobre as relações jurídicas firmadas pelos sujeitos passivos da relação tributária que se originará. Vamos então ao estudo da legislação tributária? Comecemos pelas fontes do direito tributário. Fontes do direito tributário. Para compreendermos as fontes do direito tributário, é necessário que, primeiro, saibamos o que são fontes para o direito. Isso porque as fontes do direito são os meios pelos quais a sua ciência se torna conhecida dos estudiosos e indivíduos em geral. Quando nos dedicamos ao estudo das fontes do direito, estamos a discutir as induções que levaram à formação das normas jurídicas, conforme ensina Paulo de Barros Carvalho, 2007, p. 47.
Por fontes do direito havemos de compreender os focos ejetores de regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzirem normas, numa organização escalonada, bem como a própria atividade desenvolvida por esses entes, tendo em vista a criação de normas. Sendo assim, podemos dizer de forma simples, que as fontes do direito são fatos jurídicos criadores de normas, fatos sobre os quais incidem hipóteses fáticas, dando em resultado normas de certa hierarquia. Villanova por Carvalho, 2007, p. 51. Por essas fontes designamos a origem das normas jurídicas. Para compreendermos as fontes do direito, é interessante nos atentarmos ao momento histórico a que nos referimos. Se esse momento é pré-jurídico, as fontes designam os fatores externos ao direito que conduzem ao surgimento e construção da regra do direito. Se o momento é jurídico, as fontes designam os mecanismos pelos quais essas regras se tornarão conhecidas pelos indivíduos. Delgado, 2016. É nesse sentido que diferenciamos as fontes do direito em fontes formais e fontes materiais. As primeiras são estudadas como fórmulas que a ordem jurídica estipula para introduzir regras no sistema, enquanto as últimas se ocupam dos fatos da realidade social, que, descritos hipoteticamente nos supostos normativos, têm o condão de produzir novas proposições prescritivas para integrar o direito posto. Carvalho, 2007, p. 52. As fontes materiais são fatores externos ao direito, mas que influenciam diretamente o surgimento de normas jurídicas, como é o caso de fatores sociais, políticos, econômicos, morais, entre outros. Já as fontes formais, que são os meios de exteriorização do direito, ou seja, o meio pelo qual as regras se tornam conhecidas de todos os indivíduos. E a elas dedicaremos o nosso estudo, dada a sua importância no universo do direito tributário. Vamos conhecer, então, as fontes formais. A Constituição. A Constituição é o instrumento primeiro e soberano, que se sobrepõe aos demais veículos introdutórios de normas. Carvalho, 2007, p. 58. Ela é a lei das leis, é nela que estão definidas as competências tributárias, ou seja, ela é quem permite que a União, Estados, DF e municípios instituam tributos. Além de ser ela também quem define os limites positivos e negativos ao exercício desse poder de tributar. As leis. A Constituição da República, em seu artigo 150, veda que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios exijam ou aumentem tributos sem lei que o estabeleça. A lei a que se refere a Constituição nesse artigo é a lei em sentido estrito, lei complementar ou lei ordinária, como regra, aquela que, para ter validade, precisa ser editada e aprovada mediante processo legislativo regular. E essa exigência da legalidade estrita se refere, no sentido da instituição do tributo, a definir-na os fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes dos tributos. Medidas provisórias. É possível a utilização das medidas provisórias para dispor sobre matéria tributária, com as devidas ressalvas. E nesse sentido, se manifestou o STF entendendo ser o uso da medida provisória plenamente possível, quando se trata de matéria tributária, desde que observados os requisitos constitucionais para a edição de medidas provisórias, quais sejam relevância e urgência, isso porque, conforme a própria Constituição, a medida provisória tem força de lei, produzindo efeitos até o momento em que seja convertida em lei, em sentido estrito pelo Poder Legislativo. Nesse sentido é o voto do ministro Carlos Veloso no Rec. 138.284 CI, STF. Vejamos. A criação do tributo mediante medida provisória. Há os que sustentam que o tributo não pode ser instituído mediante medida provisória. A questão, no particular, merece algumas considerações. Convém registrar, primeiro que tudo, que a Constituição,
ao estabelecer a medida provisória como espécie de ato normativo primário, não impôs qualquer restrição no tocante à matéria. E se a medida provisória vem a se transformar em lei, a objeção perde objeto. É o que ocorreu no caso. A NPN Graus 22, de 6 de dezembro de 1988, foi convertida na Lei N. Graus 7.689, de 22 de dezembro de 1988. Não seria, portanto, pelo fato de que a contribuição criada, originariamente mediante medida provisória, que seria ela inconstitucional. STF, RN 138.284, C. 1992. Com a edição da Emenda Constitucional número 32 de 2001, a Constituição Federal passou a prever que, ressalvados o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e os impostos extraordinários de guerra, a medida provisória que implique majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao que for convertida em lei. Mas lembre-se de um fator muito importante: a medida provisória não pode dispor sobre matéria reservada pela Constituição à lei complementar, ou seja, não podem definir fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes de impostos. Leis delegadas. A lei delegada é uma espécie legislativa em que, mediante requisição do Presidente da República, o Poder Legislativo delega a ele, Presidente da República, por meio de resolução, a competência para editar lei, ficando ele vinculado ao instrumento de delegação, caso em que, se extrapolar os limites dessa delegação, o Poder Legislativo poderá retomar a competência que lhe pertence. Nada impede que as leis delegadas sejam editadas para tratar de matéria tributária no ordenamento jurídico brasileiro. Resoluções do Senado Federal. As resoluções podem ser editadas tanto pelo Congresso Nacional, quanto por cada uma de suas casas, Câmara e Senado, no exercício de suas competências. Em matéria tributária, as resoluções mais importantes são as do Senado Federal, e a elas dedicaremos nosso estudo. A Constituição da República permite que o Senado, por meio de resolução, estabeleça alíquotas máximas e mínimas dos tributos. E nós podemos resumir assim o disposto na Constituição. IPVA, alíquotas mínimas, art. 155, 6, e ICTão, alíquotas máximas, art. 155, 1, quarta. ICMS, alíquotas internas dos Estados-membros, fixação facultativa. Art. 155, 2, v, A e art. 155, 2, v, b. E alíquotas interestaduais de exportações, fixação obrigatória, art. 155, 2, quarta. Tratados e convenções internacionais do direito tributário. Tratado internacional é acordo bilateral ou multilateral de vontades manifestadas por Estados soberanos ou organismos internacionais, regularmente representados por órgãos competentes, destinando-se a produzir efeitos jurídicos. Alexandre, 2017, p. 270. Para que um tratado internacional passe a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, produzindo efeitos e obrigando toda a população, é necessário que ele, após assinado pelo Presidente da República junto aos organismos internacionais, seja levado à aprovação pelo Congresso Nacional mediante decreto legislativo, devendo, em ato contínuo, ser ratificado pelo Presidente da República, que fará o depósito do respectivo instrumento, e ao final, para que produza efeitos e seja vigente no Brasil, o Presidente deve promulgá-lo mediante decreto presidencial. Somente após completado todo o procedimento constitucional, é que, segundo o STF, o tratado está pronto para produzir efeitos. O Código Tributário Nacional, CTN, em seu artigo 98,
dispõe que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. CTN, 1966. Em regra, tratados internacionais que dispõem sobre matéria tributária têm como principal finalidade evitar a bitributação por países distintos e também envidar esforços conjuntos para evitar a evasão fiscal. Porém, quando fazemos a leitura do artigo 98, podemos nos questionar: os tratados internacionais sobre matéria tributária prevalecem sobre a legislação interna brasileira? A resposta é sim, mas importa que você se lembre que os tratados prevalecem em razão de sua especialidade, mas não têm o condão de revogar a norma interna, apesar do disposto nos TN. É o que têm entendido os tribunais brasileiros. Vamos tomar aqui como exemplo um tratado bastante conhecido e que dispõe sobre matéria tributária, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio GATT. A respeito desse tratado, inclusive, já foram editadas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, STJ, as súmulas 20 e 71. Esta última aplicável somente às importações que se realizassem até 30 de abril do ano de 1999. O GATT prevê que o tratamento dado a um produto nacional, por exemplo, a concessão de uma isenção tributária por um certo período de tempo, deve ser estendido também ao produto similar importado. Normas complementares do direito tributário. O artigo 100 do CTN dispõe sobre as normas complementares das leis, dos tratados internacionais em matéria tributária e dos decretos presidenciais, sendo elas: 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. 2. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. 3. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 4. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Porém, antes de adentrarmos a análise de cada uma dessas normas complementares, é preciso que você saiba a importância dos decretos presidenciais para o direito tributário. Os decretos editados pelo Presidente da República, na estrutura piramidal, pertencem à base da pirâmide, sendo um instrumento infralegal, ou seja, não é lei em sentido estrito e está, hierarquicamente, abaixo das leis, devendo ater-se apenas à fiel execução da lei, estando a ela diretamente vinculado, e devendo explicitar o seu conteúdo, detalhando os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. São normas, de conteúdo geral e abstrato, editadas no âmbito do Poder Executivo, por seus servidores que têm como função precípua detalhar e explicar melhor a aplicação de uma determinada norma em matéria tributária, que pode ser uma lei, como também um decreto presidencial, por exemplo. Quando vemos uma instrução normativa editada pela Receita Federal do Brasil a respeito da forma de recolhimento do imposto de renda da pessoa física, estamos diante de um ato normativo expedido por uma autoridade administrativa, no caso, o secretário da Receita Federal do Brasil. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui eficácia normativa. Dizemos ser um órgão julgador singular quando a competência para julgamento é conferida por lei a uma autoridade julgadora, e dizemos órgão julgador coletivo quando temos um colegiado para julgar, ou seja, na composição do órgão tem-se mais de um julgador. Tais órgãos proferem importantes decisões que impactam sobremaneira a vida dos contribuintes, como é o caso das decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em regra, essas decisões administrativas versam sobre casos concretos dos contribuintes, ou seja, sobre uma determinada situação relativa apenas a um determinado contribuinte, produzindo efeitos apenas em relação a ele.
não atingindo os contribuintes em sua totalidade. Contudo, a lei pode conferir eficácia normativa a essas decisões, momento em que elas serão de observância obrigatória pela administração para todos os casos futuros e para todos os contribuintes que se enquadrem naquela situação. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. O que se pretendeu ao inserir as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas no conceito de normas complementares à legislação tributária? É garantir segurança jurídica aos contribuintes que vêm observando uma determinada interpretação da norma adotada pelo fisco, de que, havendo alteração nessa interpretação, ela somente será aplicada a casos futuros, não podendo de modo algum retroagir para alcançar situações pretéritas. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Os convênios em matéria tributária são acordos que os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, estabelecem entre si como forma de cooperação para a administração dos recursos tributários e fiscalização do recolhimento desses tributos, para estabelecer a extraterritorialidade de um determinado tributo, fazendo incidir a norma em território distinto do ente federado que a editou, ou ainda para uniformizar procedimentos fiscais. Validade e vigência da norma tributária. Quando uma lei completa o seu processo de formação e já foi publicada, essa lei passa a existir juridicamente e já está apta a produzir seus efeitos, o que não significa dizer que ela já produz efeitos, e a criar obrigação para os cidadãos. Após o lapso temporal determinado pelo legislador, ela é uma lei vigente. Em matéria tributária é comum que as produções dos efeitos de uma determinada norma sejam adiadas para o exercício financeiro seguinte, em razão do princípio constitucional da anterioridade que estudaremos em breve. Mas lembre-se, o que se adia é a eficácia da norma, e não a sua vigência, pois a lei já está vigente, contudo, apesar de apta, ainda não produz efeitos. A vigência espacial da norma tributária deve ser tomada pela regra que é a territorialidade, ou seja, a norma editada por um ente federado só é vigente no seu próprio território, não se estendendo, em regra, aos demais entes tributantes. Contudo, essa regra comporta exceções, dando lugar à extraterritorialidade da norma tributária, conforme dispõe o artigo 102 do CTN ao estabelecer que a legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora, no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Essa extraterritorialidade se dará por meio de convênios de cooperação entre os entes federados, ou quando a lei federal, ou o próprio CTN permitirem que uma determinada norma extrapole os limites territoriais do ente que a editou. Já a vigência temporal da norma tributária pode ser verificada de imediato, quando não há definido na lei um período de tempo a ser aguardado, vacatio legis, ou após o decorrer de um prazo determinado, para que a lei possa vigir no ordenamento jurídico. Um exemplo é quando a lei diz que ela mesma somente passa a vigir após 180 dias da data de sua publicação. Façamos aqui um quadro esquemático para que você saiba quando as normas tributárias entram em vigor. Brasil, 1966, artigo 113. Atos normativos administrativos. Na data da sua publicação, salvo disposição em contrário. Decisões de jurisdição administrativa. 30 dias após a data da publicação, salvo disposição em contrário. Convênios. Na data neles prevista. Quanto à aplicação da norma tributária, tem-se como regra a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade tributária, que é reforçado pelo artigo
105 do CTN ao dispor que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, ou seja, a partir da edição e publicação da norma tributária, os fatos futuros serão por ela alcançados, mas ela não terá qualquer aplicação aos fatos pretéritos. Contudo, é importante ressaltar que o próprio CTN, sem o artigo 6º, permite que a norma interpretativa retroaja e alcance fatos ocorridos no passado. Essas normas interpretativas que podem retroagir são aquelas que, na própria lei que cria o Instituto Jurídico Tributário, interpreta-o sem que haja necessidade de interpretação posterior pelo aplicador do direito. Mas lembre-se, uma norma pode até ser denominada pelo legislador como interpretativa, porém, em sua essência, que é o que importa, ela é uma norma de caráter normativo, ou seja, ela não traz interpretação de institutos, mas sim inova a ordem jurídica, estabelecendo novas regras. Nesse caso, não pode a lei retroagir, sob pena de inconstitucionalidade. Por fim, há que ressaltar que em caso de normas tributárias que punem infrações dos contribuintes, quando a lei for mais benéfica a esse contribuinte, suprimindo, por exemplo, a penalidade, ela retroagirá, porém não será assim se o ato já estiver definitivamente julgado. É o que dispõe o artigo 106 do CTN. Vamos lembrar um conceito importante? A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Brasil 1966, artigo 96. Eficácia da norma jurídica tributária. A eficácia da norma jurídica pode ser estudada sob 3 ângulos. Analisaremos a classificação feita por Paulo de Barros Carvalho, que assim denomina os 3 ângulos da eficácia: jurídica, técnica e social. Carvalho, 2007. A eficácia jurídica é o próprio mecanismo lógico da incidência, o processo pelo qual, efetivando-se o fato previsto no antecedente, projetam-se os efeitos prescritos no consequente. Carvalho, 2007, p. 83. Ocorrendo o fato jurídico, instala-se a relação jurídica. Já pela eficácia técnica, de acordo com Carvalho, 2007, p. 83, vemos a condição que a regra de direito ostenta, no sentido de descrever acontecimentos que, uma vez ocorridos no plano do real social, tenham o condão de irradiar efeitos jurídicos, já removidos os obstáculos de ordem material que impediam tal propagação. Diremos ausente a eficácia técnica de uma norma, ineficácia técnico-sintática, quando o preceito normativo não puder juridicizar o evento, inibindo-se o desencadeamento de seus efeitos. A eficácia social ou efetividade, por sua vez, diz respeito aos padrões de acatamento com que a comunidade responde aos mandamentos de uma ordem jurídica historicamente dada. Indicaremos como eficaz aquela norma cuja disciplina foi concretamente seguida pelos destinatários, satisfazendo os anseios e as expectativas do legislador, da mesma forma que inculcaremos de ineficaz aquela outra cujos preceitos não foram cumpridos pelos sujeitos envolvidos na situação tipificada. Carvalho, 2007, p. 84. Hipótese de incidência tributária. Por fim, é importante que você saiba o que é a hipótese de incidência tributária e o fato gerador do tributo, ou, como denomina a Taliba, 2010, o fato imponível. A norma tributária em sentido estrito é aquela que define a incidência fiscal. Como ensina Paulo de Barros, haverá uma hipótese, suposto ou antecedente, a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. Carvalho, 2007, p. 252, a Taliba, 2010, p. 58. Assim define a hipótese de incidência. É a descrição legal de um fato.
é a formulação hipotética, prévia e genérica, contida na lei, de um fato. É o espelho do fato, a imagem conceitual de um fato. É o seu desenho. É, portanto, mero conceito necessariamente abstrato. É formulado pelo legislador fazendo abstração de qualquer fato concreto. Por isso é mera previsão legal. A lei é, por definição, abstrata, impessoal e geral. Nesse sentido, a hipótese prevê de um fato, por exemplo, se alguém prestar serviços de qualquer natureza, uma vez prestado o serviço, ou seja, ocorrendo no mundo real o fato prescrito na norma, nasce uma obrigação tributária do sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável tributário para com o município. O fato imponível, segundo ensina Taliba, 2010, p. 68, é o fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido efetivamente no universo fenomênico, que, por corresponder rigorosamente à descrição prévia, hipoteticamente formulada pela HI legal, dá nascimento à obrigação tributária. A respeito dessa subsunção do fato à norma, que é quando o fato configura rigorosamente a previsão hipotética definida na lei, ensina Carvalho, 2007, p. 260. O objeto sobre o qual converge o nosso interesse é a fenomenologia da incidência da norma tributária, em sentido estreito, ou regra matriz da incidência tributária. Nesse caso, diremos que houve a subsunção quando o fato jurídico tributário constituído pela linguagem prescrita pelo direito positivo, guardar absoluta identidade com o desenho normativo da hipótese tributária. Ao ganhar concretude o fato, instala-se, automática e infalivelmente, como diz Alfredo Augusto Becker, o laço abstrato pelo qual o sujeito ativo torna-se titular do direito subjetivo público de exigir a prestação, ao passo que o sujeito passivo ficará na contingência de cumpri-la. E quanto ao fato gerador, o Código Tributário Nacional define em seu artigo 114, Brasil, 1966, que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Na verdade, aqui estamos diante da denominada hipótese de incidência tributária, que vai se referir a algo que pode vir a acontecer no mundo dos fatos e incorrer em incidência tributária. Na mesma esteira, e melhor definindo o que se entende por fato gerador da obrigação tributária, 1 graus do artigo 113 do CTN, Brasil, 1966, dispõe que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, ou seja, quando a situação que está prevista na lei, hipótese de incidência, se verificar no mundo concreto, no mundo real, fato gerador. Teremos o surgimento de uma obrigação tributária, que é um vínculo jurídico obrigacional, de caráter transitório, que surge entre o sujeito ativo, entes federados, que é o credor nessa relação, e o sujeito passivo, contribuintes ou responsáveis, tributário, que é o devedor nessa mesma relação. Você agora conhece a legislação tributária, e está pronto para ampliar seus conhecimentos a respeito do sistema tributário nacional. Você foi procurado pelo diretor da Cimenteco Limitada, uma das clientes do seu escritório de advocacia, para elaborar parecer a respeito da constitucionalidade de uma lei federal que instituiu um imposto que tinha por fato gerador o ato de poluir o meio ambiente e que teria como base de cálculo a quantidade de CO-2 emitida na atmosfera. O questionamento que lhe foi feito diz respeito à possibilidade de um imposto ter por fato gerador o ato de poluir o meio ambiente. Você, então, deveria elaborar um parecer respondendo ao questionamento formulado pela consulente, Cimenteco Limitada, utilizando-se de seus conhecimentos a respeito da hipótese de incidência tributária, e do fato gerador dos tributos. Vamos às respostas que deveriam constar do seu parecer, lembrando que no parecer você deve fazer uma ementa a respeito do assunto nele abordado, e dos questionamentos formulados.
Deve ainda elaborar um relatório com a síntese dos fatos ocorridos, que levaram ao surgimento desses questionamentos, apresentar a fundamentação legal, jurisprudencial ou doutrinária que corrobora sua opinião enquanto parecerista, e ao final, fazer a conclusão de seu parecer para que a consulente possa conhecer, de forma clara, o seu parecer a respeito do assunto. Na elaboração do seu parecer, primeiramente, é importante que você se recorde do conceito de tributo constante do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pelo conceito de tributo, podemos verificar que essa prestação pecuniária compulsória não pode constituir uma sanção a ato ilícito, e, quando analisamos essa situação-problema, vemos que o fato gerador desse tributo que a União se dispôs a instituir é justamente o ato de poluir o meio ambiente. Ora, então uma empresa potencialmente poluidora como a Cimenteco Limitada pagaria mais imposto que uma empresa que não poluísse, tornando assim esse imposto numa sanção pelo ato ilícito, poluir, praticado pela empresa. Para se coibir a poluição, a União deveria, no exercício legítimo do seu poder de polícia, instituir uma multa, uma vez que esta sim pode ser uma prestação pecuniária compulsória com caráter sancionatório, penalizador. Utilizar-se de um tributo para isso seria ilegal, pois se estaria dando ao imposto um caráter sancionatório, o que é vedado pela lei. Sendo assim, como conclusão de seu parecer, você deveria defender a ilegalidade desse imposto e sugerir que a Cimenteco Limitada propusesse uma ação judicial para que se reconhecesse definitivamente a ilegalidade da cobrança desse imposto, liberando a empresa, após decisão judicial, do pagamento de mais um tributo. Legislação tributária e sua aplicação. Descrição da situação-problema. A Dori Importadora e Distribuidora Luda é uma empresa situada no estado de Santa Catarina, que tem como atividade principal a importação de pescados variados de Portugal, e faz a distribuição para uma grande rede de supermercados brasileiros. O Estado de Santa Catarina, por meio de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAS), concedeu isenção na comercialização de peixes, cujos criadouros estivessem situados no território do Estado. Entre esses peixes elencados na norma estava o salmão, peixe que era importado do Chile pela Dori Importadora e Distribuição Limitada, inconformada com o benefício concedido apenas aos salmões comercializados pelos criadouros catarinenses. Percebeu que seu produto se tornaria pouco competitivo no mercado catarinense, prejudicando as vendas dessa empresa. Então lhe é questionado: haveria na legislação tributária alguma possibilidade de essa isenção ser estendida ao produto importado similar ao brasileiro? E convênio é realmente uma norma que pode tratar de matéria tributária, inclusive concedendo isenção? Resolução da situação-problema. Primeiramente, é importante recordarmos que a legislação tributária vai muito além das leis em sentido estrito, compreendendo toda e qualquer norma, com características de abstração e generalidade, que disponha sobre tributos e as relações jurídicas a eles pertinentes. Pelo conceito de legislação já podemos responder que sim, um convênio firmado pelos Estados federados pode sim estabelecer uma isenção do imposto sobre a circulação de mercadoria, sendo, inclusive, esse o meio correto para que os Estados-membros concedam isenções, conforme o disposto no 6 do artigo 150 da Constituição Federal, que faz remissão à linha G do inciso 12 do 2 do artigo 155 da própria Constituição, que assim dispõe. 12. Cabe à lei complementar G. regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
Quando a linha G menciona a deliberação dos Estados e do Distrito Federal, ela faz referência aos denominados convênios do CONFAS, normas essas legítimas para conceder isenção de ICMS. Essa possibilidade é reforçada pelo inciso 4º do artigo 100 dos TN, que dispõe sobre as normas complementares do direito tributário. Quanto ao questionamento a respeito da extensão do benefício fiscal ao produto similar importado, você também pode responder que sim, é possível, uma vez que o Brasil é signatário do GATT, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o qual prevê que o tratamento dado a um produto nacional, por exemplo, a concessão de uma isenção tributária por um certo período de tempo, deve ser estendido também ao produto similar importado, tendo em conta que os tratados internacionais integram a legislação tributária e podem dispor sobre matéria tributária. A empresa DOR Importadora e Distribuidora Limitada poderia, inclusive, pleitear judicialmente a aplicação do tratado no estado da Bahia, uma vez que a norma baiana, que lhe é posterior, se submete à ingerência do referido tratado internacional.